1 Tessalonicenses. Parte 17. No vídeo anterior, ao meditarmos em 1 Tessalonicenses 4, dos versos 9 ao 12, vimos que o apóstolo Paulo conduz a igreja de Tessalônica a compreender que a vida cristã não se resume apenas à santidade pessoal, mas também se manifesta no amor fraternal. Depois de tratar da pureza e da santificação, Paulo mostra que aquele que anda com Deus também deve aprender a amar os irmãos de modo santo, sincero e responsável. Esse amor não é apenas sentimento, mas dever cristão, prática diária e testemunho diante dos homens. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Se no vídeo anterior ele ensinou como os crentes devem viver enquanto aguardam a vinda do Senhor, agora ele passa a tratar daquilo que sustenta essa espera, a esperança cristã diante da morte e da segunda vinda de Cristo. Vamos ao conteúdo. Os fundamentos da esperança cristã, 1 Tessalonicenses 4 do verso 13 ao 18. O apóstolo Paulo abre as cortinas do futuro, acende a luz no palco da história e nos mostra que o melhor para o povo de Deus está por vir. O futuro não vem envolto em trevas. Ao contrário, ele traz em sua bagagem a garantia de que a morte não tem a última palavra. Não caminhamos para uma noite trevosa, mas para um amanhecer glorioso. Não estamos fazendo uma viagem rumo ao abismo, mas rumo à glória. Não avançamos para um destino desconhecido, mas para um lugar certo e glorioso que nos foi preparado. A história não é cíclica como ensinavam os gregos nem caminha para o desastre como pregam os existencialistas. A história é linear e teleológica, ou seja, ela caminha para uma consumação final, onde se verá a vitória triunfal de Cristo e da sua igreja. Na sua segunda vinda, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e triunfará sobre todos eles. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 1 Coríntios 15 verso 25. Consideremos 3 pontos. A desesperança daqueles que não conhecem a Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4 verso 13. O mundo pagão era completamente desprovido de esperança. O futuro para eles era sombrio e ameaçador. Frente à morte, o mundo pagão reagia com profunda tristeza. A tristeza do pagão é incurável, contínua e sem intermitência. Seu desespero não tem pausa. O verbo grego lupeste, entristecer-se, no tempo presente, significa uma tristeza contínua. Uma inscrição típica encontrada em um túmulo demonstra esse fato: eu não existia. Vim a existir. Não existo. Não me importa. O mundo greco-romano dos dias de Paulo era um mundo sem esperança. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2 verso 12. No entendimento deles não havia nenhum futuro para o corpo, pois este não passava de uma prisão da alma. Os epicureus não acreditavam na eternidade. Para eles a morte era o ponto final da existência. Os estoicos diziam que enquanto estamos vivos a morte não existe para nós, e quando ela aparecer, nós já não existimos. Os pagãos reagiam com desespero diante da morte. William Barclay registra o que alguns pensadores disseram. Ésquilo escreveu: uma vez que o homem morre não há ressurreição. Teócrito disse: há esperança para aqueles que estão vivos, mas os que morrem estão sem esperança. Cátulo afirmou: quando nossa breve luz se extingue há uma noite perpétua em que deveremos dormir. Os crentes de Tessalônica, egressos dessa realidade, e ainda sendo brutalmente perseguidos, estavam se entristecendo, porque julgavam que seus entes queridos, os crentes que dormiam em Cristo, haviam perecido. Esta carta foi escrita para abrir-lhes os olhos da alma para a bendita verdade divina acerca da esperança cristã. William Hendrickson afirma com resoluta certeza: de fato, a parte do cristianismo não existia nenhuma base sólida de esperança em conexão com a vida por vir. A tristeza dos que vivem sem esperança, 4 verso 13. A tristeza é filha da desesperança. O mundo sem Deus é um mundo triste.
a morte para aqueles que não conhecem a Deus é um fim trágico. Na verdade, não há esperança fora da fé bíblica e evangélica. Só lhes resta uma profunda tristeza quando olham pelo túnel do tempo para verem o palco do futuro. Howard Marshall diz que a igreja de Tessalônica enfrentava dois graves problemas que tiravam sua alegria. O primeiro dizia respeito aos membros da igreja que tinham morrido antes da segunda vinda de Cristo. A morte deles significava que estariam excluídos dos acontecimentos gloriosos associados com a parousia? O segundo dizia respeito ao cronograma da segunda vinda. Por trás dele havia o temor de que a parousia pudesse pegar os vivos desprevenidos e, portanto, não participariam da salvação. A revelação de Deus que dá esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. 1 Tessalonicenses 4 verso 13 e 15. As religiões têm especulado sobre o destino da alma após a morte. Os filósofos têm discutido sobre a imortalidade. Os espíritas falam na comunicação com os mortos. Os católicos romanos pregam sobre o purgatório, um lugar de tormento e autopurificação. Há aqueles que negam a doutrina da segunda vinda de Cristo. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 2 Pedro 3 verso 4. Agora, Paulo resolve este problema, dizendo que não precisamos especular, pois temos uma revelação específica e clara de Deus acerca do nosso destino após a morte. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4 verso 15. E manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, 2 Timóteo 1 verso 10. A Bíblia tem uma clara revelação acerca da morte e da ressurreição, bem como a respeito da segunda vinda de Cristo. A autoridade da palavra de Deus dá-nos a segurança e o conforto que precisamos, afirma Warren Wiersbe. 4 verdades essenciais da fé cristã são tratadas pelo apóstolo Paulo no texto em estudo que servem de fundamento da nossa esperança. A segunda vinda de Cristo. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará, em sua companhia, os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. 1 Tessalonicenses 4 verso 14 e 15. A segunda vinda de Cristo é a grande ênfase desta carta. William Berkeley ensina que a palavra grega parousia era uma palavra técnica para descrever a vinda do rei. No grego clássico significa apenas presença ou vinda de uma pessoa. Nos papiros e no grego helenista, parousia é a palavra técnica que se usava com respeito à vinda de um imperador, de um rei, de um governador e, em geral, de uma pessoa importante à cidade, à província. Tal visita requeria uma série de preparativos. Finalmente, parousia expressava a visita de um Deus. Foi precisamente essa palavra que Paulo usou para descrever a vinda de Jesus Cristo. Paulo abordou a doutrina da segunda vinda de Cristo em 4 perspectivas diferentes. Em relação à salvação. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1 versos 9 e 10. Serviço. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 2 versos 19 e 20. Estabilidade. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor,
dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3 do verso 11 ao 13, e consolo. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4 versos 17 e 18. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.